Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, primeira do ano judiciário de 2022. Cumprimento os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça. Sua Excelência, o Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, os senhores advogados, os servidores dessa corte, em cumprimento na pessoa da senhora secretária das sessões. Primeiramente, quero parabenizar o ministro Edson Fachin pela passagem natalícia. Faço votos de uma vida longa, saudável e abençoada. Dou as boas-vindas, em especial, ao ministro André Mendonça, que hoje faz sua estreia na segunda turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Na condição de presidente da turma, congratulo Sua Excelência pelo ingresso neste colegiado. Farei uma singela saudação, com menção à trajetória profissional, acadêmica e pessoal de Sua Excelência, sem, no entanto, pretender exaurir a grandiosidade que se revela no eminente ministro. O ministro André Mendonça é natural de Santos, São Paulo. Formou-se em Direito em 1993 pela Instituição Toledo de Ensino, atual Centro Universitário de Bauru, também no estado de São Paulo. É pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília, doutor em Direito com menção cum laude de doutorado internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha. O ministro reúne ainda os títulos de professor visitante da Universidade de Stetson, nos Estados Unidos, professor visitante do Programa de Doutorado em Estado de Direito e Governança Global da Universidade de Salamanca, Espanha, professor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Faculdade de Direito em Brasília, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, professor visitante da Fundação Getúlio Vargas e professor do Programa de Mestrado do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social. Também cursou Teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná, para credenciar-se pastor junto à Igreja Presbiteriana do Brasil. Advogou para a Petrobras, S.A., quando ingressou na Advocacia Geral da União via concurso público, em 2000. Ali começou como procurador seccional da União em Londrina, Paraná. Passou a vice-diretor da Escola da AGU, foi coordenador de medidas disciplinares, corregedor-geral e chegou ao cargo de advogado-geral da União. Enquanto servidor do órgão, notabilizou-se pela atuação voltada ao aperfeiçoamento de mecanismos anticorrupção. Em 2011, ganhou o Prêmio Especial do Instituto Inovari, por idealizar e coordenar o Grupo Permanente de Atuação Proativa, setor da AGU, que, naquele ano, reconhecidamente recuperou, a partir de ações na Justiça, milhões de reais desviados em esquemas de corrupção. De 2016 a 2018, esteve cedido à Controladoria Geral da União, CGU, onde atuou na negociação de acordos de leniência com empresas. Em 2019, tornou-se advogado-geral da União. Em abril de 2020, tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública. No fim de março de 2021, retornou ao cargo de advogado-geral da União, que exerceu até agosto último. Em julho de 2021, foi indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, vindo a ser empossado ministro em 16 de dezembro do mesmo ano. Tive a oportunidade de conviver profissional e pessoalmente com o ministro André Mendonça e tenho a certeza que Sua Excelência reúne, além dos predicados acadêmicos, as qualidades pessoais que reputo essenciais a um juiz da nossa Suprema Corte. Vivemos momentos difíceis, em que ao Supremo Tribunal Federal é guardado o papel de guardião da Constituição, da paz social e da harmonia entre os poderes. Necessitamos de juízes atentos ao clamor da sociedade, prudentes no exercício de tão valoroso mistério, humildes na condução de tanto poder que nos é conferido e, sobretudo, humanos, diante da tão difícil missão de conciliar a justiça e o direito. Vossa Excelência, ministro André Mendonça, reúne todos estes predicados. Sua ascensão à condição de juiz da mais alta Corte de Justiça do país trará uma enorme contribuição à história deste tribunal, à magistratura nacional, à advocacia e à sociedade brasileira. A trajetória próspera e virtuosa demonstra a indubitável capacidade técnica desse notável jurista brasileiro
que temos a honra de receber nesta segunda turma. Faço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça, votos de sabedoria, que o caminho a ser traçado na Suprema Corte seja iluminado, e especialmente aqui na segunda turma, Vossa Excelência se sinta muito bem-vindo. Reitero as palavras por mim proferidas em nossa última sessão, que este novo ano seja abençoado e predomine a paz social, a saúde dos brasileiros e a prosperidade de nossa grande nação. Que esta Corte siga honrando em 2022 a nobre missão de resguardar os direitos e deveres contidos em nossa Carta Magna. Senhor presidente, eu não sei se eu tenho direito à palavra. Logicamente, eu talvez antes de passar a palavra para Vossa Excelência, o nosso Procurador-Geral da República, doutor Luiz Augusto Santos Lima, havia me falado que também quer se pronunciar a respeito do seu ingresso nessa corte. Doutor Luiz Augusto. Eu também quero aproveitar a oportunidade para saudar o ministro André Mendonça, que ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas temos amigos comuns que me dão o testemunho da longa trajetória humanística, da sensibilidade do pastor, e que eu tenho certeza que trará para esse ambiente da Suprema Corte Constitucional do país. Eu não vou me estender, depois de todo o histórico feito, muito bem feito pelo ministro Nunes Marques, eu quero aqui, antes de tudo, em nome do Ministério Público, que represento nesse momento, perante a segunda turma, saudar o ministro, desejar a ele todo sucesso na longa carreira que terá à frente dessa Suprema Corte, porque é uma pessoa jovem e ainda está no início e com certeza trará um marco divisor de algo na cultura jurídica dessa Suprema Corte. Quero aqui, em meu nome próprio, desejar a Vossa Excelência o melhor dos resultados, a pessoa que eu, como disse aqui, que amigos comuns me dão testemunho de que o senhor vai, sim, com certeza, ser algo que vai marcar a nossa Corte Superior e, em particular, aqui na segunda turma, a quem tenho essa oportunidade de estar aqui representando o Ministério Público Federal. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado. Doutor Mendonça, você não está com o mudo acionado. Senhor presidente, senhor nosso presidente ministro Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, nosso aniversariante do dia, ministro Edson Fachin, doutor Luiz Augusto e doutora Hanna, além daqueles que podem nos acompanhar. Em primeiro lugar, agradecer as gentis palavras, gentil histórico aí, trazido pelo ministro Nunes Marques, e tenho certeza que essa trajetória na AGU ela foi fundamental para a formação jurídica minha e compreensão não só da busca de soluções. Eu acho que o magistrado hoje ele precisa estar aberto à busca de soluções, mas também das dificuldades da administração pública, do gestor público, da busca nesse sentido de nós, como magistrados, trazermos parâmetros que, à luz da Constituição, nos ajudem a consolidar a nossa democracia, o Estado democrático. E consignando também meu agradecimento ao doutor Luiz Augusto, que falou pelo Ministério Público Federal. Ao estrear aqui na segunda turma, eu reitero o meu compromisso com o tribunal, seus magistrados e advogados, membros do Ministério Público, na busca de ser instrumento de construção da justiça. Eu acho que papel fundamental essa perspectiva construtiva. E esse será sempre meu objetivo, de tentar colaborar, principalmente com os demais ministros, na reflexão à luz da Constituição, para que nós tenhamos um país mais justo e mais próximo do ideal dos valores consagrados no texto constitucional. Então, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui
e ao mesmo tempo, de podermos debater com um profundo respeito e amizade, no melhor sentido da expressão que nos une, temas tão importantes para o nosso país. E podem ter certeza da minha lealdade, da minha integridade e busca para a realização desses propósitos enquanto estiver aqui no Supremo Tribunal Federal. Meu muito obrigado a todos. Chamo a julgamento o habeas corpus 205 e 201, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, né? É um pedido de destaque do ministro Edson Fachin, e passo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente Nunes Marques. Boa tarde, caros colegas que compõem esta ilustrada segunda turma. Cumprimentando o ministro Edson Fachin pelo seu aniversário. Cumprimentar mais uma vez o ministro André Mendonça, que passa a integrar este douto colegiado e lhe formular os votos de que tenha todo sucesso na turma, no plenário, no Supremo Tribunal Federal, que tenha aqui, ao longo de todo esse tempo, uma judicatura abençoada. Cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, e eu passo, então, presidente, brevemente ao relatório. Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Gisele Pompílio Moreno e outro em favor de Alain Delon Oliveira Santos. Fundado em constrangimento ilegal por decisão judicial emanada pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ora identificada como autoridade coatora. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri e que, em sede de apelação acusatória, o Tribunal de Justiça anulou o feito por ausência de contraditório, porquanto o Ministério Público não teria tido a oportunidade de se pronunciar sobre o parecer técnico ofertado pela defesa. A defesa alega que o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça é insubsistente, é falso. Requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para invalidar o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estabelecendo-se em consequência o veredito proferido pelo Conselho de Sentença na ação penal 0003227-79. Informações prestadas em 16 de 8 de 2021. É esse o relatório, presidente. Doutora Gisele Pompílio Moreno, já se encontra habilitada a um pedido de sustentação oral? Sim, Excelência. Vossa Excelência falará pelo paciente Alain Delon Oliveira Santos pelo prazo de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, Excelências. Eu queria cumprimentar toda a segunda turma da Suprema Corte, especialmente o presidente ministro Nunes Marques e também o relator do presente habeas corpus, ministro Gilmar Mendes, também o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, ministro André Mendonça, e meus cumprimentos também ao Ministério Público Federal na pessoa do Dr. Luiz Augusto. Pois bem, Excelências, é uma honra sem precedentes estar tendo a oportunidade de sustentar oralmente um habeas corpus perante a Suprema Corte, principalmente em se tratando da vida de um paciente que está há 2 anos e meio usufruindo de uma liberdade que foi regularmente constituída, regularmente conquistada após uma ação penal sem qualquer mácula, ao contrário do que defende o Ministério Público. Excelências, desde outubro de 2019, o paciente Alain usufrui da liberdade que os jurados da comarca de Duartina lhe concederam após regular ação penal sob o rito do júri. E desde então vem refazendo dignamente sua vida. Tem hoje uma filha de 1 ano,
constitui uma pequena empresa e dignamente refaz a sua trajetória como cidadão, fruto da liberdade que lhe foi concedida aí pelo Tribunal do Júri. E, excelências, o que é de extrema gravidade nesse caso, que certamente configura uma coação ilegal em detrimento do paciente, é que, lamentavelmente, com a devida vênia, a Corte Estadual Paulista acolheu uma tese de nulidade invocada pelo Ministério Público que jamais ocorreu. Saltam aos olhos os elementos que demonstram que inexistiu a nulidade arguida pelo Ministério Público. A defesa, por sua vez, no processo do júri, a todo momento, no momento que antecedeu ao plenário, se valeu de boa-fé processual, cumpriu os prazos tempestivamente, situação que não fez o Ministério Público e depois invocou uma nulidade como se fosse vítima da situação. Então, excelências, eu peço a licença para trazer a vossas excelências o recorte de tempo no qual se dá a controvérsia, que é justamente o mês de setembro de 2019, que antecedeu ao plenário que aconteceu no dia 11 de outubro daquele ano. No dia 9 de setembro, o juiz de primeira instância concedeu um prazo comum preclusivo para a defesa e a acusação apresentarem pareceres técnicos. O Ministério Público não se insurgiu dessa decisão e o prazo começou a correr sem qualquer intercorrência por nenhuma das partes. Chegado o dia fatal concedido pelo juízo de primeira instância, 30 de setembro de 2019, a defesa, aproximadamente às 16 horas da tarde, apresenta o seu parecer técnico. Às 7 horas da noite, é dada vista ao Ministério Público a respeito do parecer técnico defensivo. Essa informação, inclusive, a pedido do ministro Gilmar Mendes, foi confirmada pelo juiz de primeira instância, de que ao Ministério Público foi dada vista sobre o parecer defensivo. Chegadas 23 horas e 30 da noite do dia 30 de setembro de 2019, friso, o último dia do prazo para ambas as partes apresentarem parecer, o Ministério Público não apresenta o seu parecer e pede um novo prazo com adiamento da sessão plenária. Situação que acertadamente foi indeferida pelo juízo, pois não tinha nenhum respaldo legal para ser acolhida. O plenário aconteceu, os jurados acolheram a tese de legítima defesa de terceiros, suscitada pela defesa e demonstrada a eles, né? Uma vez que o paciente investiu contra a pessoa que atacava o seu filho com um machado, e a defesa acolhe, os jurados acolhem a tese da defesa e o paciente é absolvido. O Ministério Público recorre, arguindo nulidade da decisão que o impediu de ter um novo prazo e, lamentavelmente, com as devidas vênias, porém, lamentavelmente, a Corte Paulista acatou essa decisão. Então, excelências, o que na verdade vem ocorrendo nesse caso é uma barbárie processual, dando por nulo um processo em que de nulidade nada teve. E, inclusive, eu peço licença para transcrever trechos do voto exarado pelo ministro Gilmar Mendes, no dia 29 de outubro, nestes autos, anteriormente ao pedido de destaque, e o ministro diz: houve a ocorrência da preclusão, seja porque o Ministério Público não recorreu da decisão proferida em 9 de setembro, seja porque não apresentou o parecer técnico no dia 30 de setembro, seja porque não quis se pronunciar sobre o parecer ofertado pela defesa, após lhe ser aberta a vista. Não é verdadeira, portanto, a afirmação de que não foi oportunizado ao Ministério Público o direito de se manifestar sobre o parecer. E ainda destaca o ministro Gilmar Mendes: no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório. E o que se observa nos autos por parte do promotor atuante na primeira instância, excelências, foi um comportamento contraditório, pois no dia 9 de setembro, quando foi dado um prazo comum preclusivo, o Ministério Público não se insurgiu quanto a isso. Deixou transcorrer 21 dias de prazo para as 11h30 da noite pleitear um novo prazo, sucessivo ao da defesa. A defesa, horas antes, tempestivamente apresentou o seu parecer, agindo com pontualidade quanto ao cumprimento dos prazos, boa-fé processual.
e o Ministério Público invoca nulidade em relação a esse novo prazo que não lhe foi concedido acertadamente pelo juízo de primeira instância. Então, excelências, o que se tem é o Ministério Público inerte diante de todas as oportunidades que lhe foram concedidas para fazer a prova e até mesmo para se manifestar sobre o parecer da defesa. Até porque, destaco, o parecer da defesa foi juntado aos autos e naquele mesmo dia foi dado vista ao MP, isso era dia 30 de setembro, 11 dias antes da sessão plenária. Então, o que se tem é claramente uma postura contraditória de uma parte que deliberadamente deixa de usufruir os prazos que lhe foram devidamente concedidos e, tristemente, obtém uma anulação pela Corte Estadual Paulista. Então, excelências, eu já encerro as minhas palavras, confiante na capacidade, na sabedoria, na técnica dessa Corte Suprema para cessar essa coação ilegal que paira sobre o paciente, um cidadão que constituiu o advogado, se defendeu pontualmente, agiu com boa-fé processual, produziu as suas provas e obteve um veredito absolutório justo, fruto de uma ação penal que não contém uma nulidade. Então, excelências, eu encerro destacando que o paciente merece, por uma questão de Constituição e justiça, ver restabelecida a sentença absolutória proferida, nem tanto porque ela espelha a verdade dos fatos e a justiça, mas primeiramente e sobretudo porque essa sentença é fruto de uma ação penal que não contém nulidade. E isso é o que de mais caro tem em um processo penal democrático. Forte nesses argumentos, confiante na capacidade máxima dessa Corte em fazer justiça, eu requeiro a concessão da ordem para restabelecimento da decisão soberana do júri pela ausência de qualquer nulidade no procedimento que culminou na absolvição do paciente. Obrigada. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Cumprimentar a eminente advogada, que acaba de fazer uma esclarecedora sustentação oral. E eu digo rapidamente o seguinte, presidente. E, embora a impetrante aponte na petição inicial o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, observo que, na verdade, o presidente se volta contra a decisão monocrática proferida por ministro do STJ, nos autos do HC 650-674. Em ambos os casos, haveria óbice formal ao conhecimento do pedido. Aqui no mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. É que, ausente pronunciamento colegiado naquele tribunal, não houve lá esgotamento de instância. Cito vários precedentes em torno desse assunto. Portanto, deveria a impetrante interpor o competente agravo regimental, ônus do qual não se desincumbiu. Mas também é verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão de ordem de ofício, que é, a meu ver, o caso dos autos. Eu, então, passo a análise do caso e digo o seguinte. Analiso, pois, o mérito. Em 9 de nove de 2019, o juiz de primeiro grau fixou o dia 30 de nove de 2019 para que defesa e acusação ofertassem parecer técnico sobre o laudo pericial oficial. No dia 30 de nove de 2019, às 16h52, 16 horas e 52 minutos, a defesa apresentou o referido parecer. No mesmo dia, às 19 horas, ao contrário do que afirmou o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi aberta a vista dos autos para o Ministério Público se manifestar sobre ele. Em vez de apresentar sua manifestação sobre o parecer técnico ofertado pela defesa, o Ministério Público requereu a reconsideração da decisão proferida 21 dias antes, ao argumento de que deveria acionar seu setor técnico. Ocorre que, no despacho de abertura de vista para que o Ministério Público se manifestasse sobre o parecer, não se fixou qualquer prazo.
O prazo fixado para o dia 30 de nove de 2019 foi para que o Ministério Público ofertasse parecer sobre o laudo pericial e não sobre o parecer ofertado pela defesa. Somente no dia 30 de nove de 2019, o Ministério Público insurgiu-se contra a decisão proferida em 9 de nove de 2019, que fixou o dia 30 de nove como prazo fatal para a oferta do parecer técnico. Ademais, conforme já registrado, após recebido o parecer ofertado pela defesa, foi aberta a vista dos autos para que o MP sobre ele se manifestasse, o que não ocorreu. Assim, estou convencido, senhores ministros, que houve a ocorrência de preclusão, seja porque o Ministério Público não recorreu da decisão proferida no dia 9 de nove de 2019, seja porque não apresentou o parecer técnico no dia 30 de nove de 2019, seja porque não quis se pronunciar sobre o parecer ofertado pela defesa após lhe ser aberta a vista nesse mesmo dia. Não é verdadeira, portanto, a afirmação de que não foi oportunizado ao Ministério Público o direito de se manifestar sobre o parecer ofertado pela defesa, conforme se observa, ainda das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau. E não se dirá que em 30 de nove de 2019 foi aberta a vista dos autos para o Ministério Público ofertar seu parecer técnico sobre o laudo pericial, porquanto tal oferecimento independia de vista, uma vez que já estava com prazo fixado desde o 9 de nove de 2019. Eu, então, repasso e transcrevo trechos do ato impugnado. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento legal. O voto condutor do acórdão atacado assentou. A resignação ministerial deve ser acolhida. Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, dentre outras providências, a defesa do acusado indicou o assistente técnico a ser ouvido em plenário, Sérgio Andrés Arnes Saldias, inscrito, CPF, etc. Até aquele momento não havia sido trazido aos autos pela defesa nenhum laudo pericial elaborado pelo referido assistente técnico. Ademais, sequer se cuidou de esclarecer ao ensejo qual seria o trabalho técnico que o referido assistente iria realizar. Somente em petição subsequente é que a defesa do réu comunicou nos autos que o assistente técnico em questão, obviamente, fará o trabalho escrito, que será juntado aos autos, bem como o profissional será apresentado em plenário para poder, então, de forma oral, esclarecer para os jurados questões acerca da prova pericial produzida, acrescentando-se ainda que a referida perícia está sendo realizada e será anexada aos autos o quanto antes, certamente em tempo hábil para o Ministério Público tomar pleno conhecimento da mesma. Mas nem mesmo nesse momento era possível saber sobre o que versaria a perícia que estava sendo realizada, prossegue. Posteriormente, a defesa fez juntar aos autos extenso parecer, subscrito pelo assistente técnico, que havia indicado, no qual a dinâmica dos fatos é analisada e apresentada de forma a ajustar-se à tese defensiva. Em sequência, ao tomar ciência do parecer técnico defensivo, o Ministério Público pleiteou que lhe fosse concedido prazo para apresentação de manifestação técnica em contraposição ao laudo formulado pelo assistente técnico da defesa, o que foi indeferido pelo magistrado em exercício na origem. E a questão foi devidamente suscitada durante o julgamento em plenário, tendo a acusação invocado ao ensejo a nulidade do processo sem que a sua pretensão tenha sido atendida consoante registrado na ata respectiva. Pois bem, o fato de ter sido cerceado ao Ministério Público a oportunidade de produzir prova técnica em contraposição àquela que foi apresentada pela defesa, as folhas 480 e 542, realmente deve conduzir à decretação da nulidade do processo. É inegável que, além de ter sido surpreendida pela prova acrescida pela defesa do réu, a acusação foi impedida de exercer adequadamente o contraditório em relação à mesma, na medida em que não pôde trazer aos autos parecer técnico acerca das questões discutidas no laudo defensivo. E prossegue. E nem se diga, como vem sendo sustentado pela defesa desde a petição de folhas 416, 17 e inclusive em suas contrarrazões de apelação, que a oportunidade para o Ministério Público nomear seu próprio assistente técnico e apresentar o trabalho pericial
correspondente estaria preclusa, porquanto não exercida no momento processual oportuno, quando do cumprimento do artigo 422 do Código de Processo Penal. Como já registrado, até a apresentação do parecer técnico defensivo, não havia nos autos elementos suficientes para que a acusação pudesse saber minimamente qual era o foco da prova técnica que estava sendo produzida pela defesa. A questão, portanto, não se situa no direito à produção da prova, mas no exercício do contraditório em relação à prova defensiva que foi efetivamente cerceada. A conclusão a que chegou a Corte de origem acerca do reconhecimento da ofensa contraditória, com consequente anulação do feito a partir da decisão que indeferiu o pleito do parqueiro estadual de contraditar o laudo pericial elaborado pelo assistente técnico da defesa, não pode ser modificada na estreita via do RIT, por demandar exame aprofundado de provas. Como se vê, digo eu agora, a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça diverge da prova dos autos. Já registrei que no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum próprio, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais, HC 104.185, segunda turma de minha relatoria. O Ministério Público, volta a registrar, foi intimado a se manifestar sobre o parecer ofertado pela defesa, mas optou por não o fazer. O debate, portanto, estava precluso, motivo por que não poderia o Tribunal de Justiça anular a sessão de julgamento. Em casos análogos, eu cito o HC 114.512 da relatoria da ministra Rosa Weber, habeas corpus, processo penal substitutivo do recurso constitucional, inadequação da via eleita, inquirição de testemunha, artigo 212 do Código de Processo Penal, com alterações da Lei 11.690 de 2008, adoção do sistema presidencialista, perguntas iniciadas pelo juiz, nulidade relativa, prejuízo não comprovado. Habeas corpus, homicídio duplamente qualificado, estupro e atentado violento ao pudor, pronúncia, audiência de instrução, inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal. Preclusão da matéria, prejuízo não demonstrado, nulidade relativa. Precedentes, excesso de prazo, questão superada, superveniência de sentença condenatória. Presença de fundamentos da prisão preventiva, constrangimento ilegal inexistente. Por isso, senhores ministros, senhor presidente, eu estou concedendo a ordem para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão dos jurados. É como voto. Antes de passar a palavra ao eminente ministro Edson Fachin, apenas faço o registro, já que é a primeira sessão do ministro André Mendonça, mas que já é conhecedor dessa regra, que tanto o plenário como essa segunda turma já assentou um entendimento, né, suplementando o nosso regimento interno, de que, nas hipóteses em que há pedido de destaque, o ministro, autor do pedido, fala após o relator. Então, com essas explicações, passo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente, ministro Nunes Marques, a quem saúdo. Saúdo também o eminente ministro André Mendonça, que estreia nesta segunda turma como ministro da Suprema Corte Constitucional do Brasil, e subscrevo por inteiro a saudação, pedindo licença para fazê-lo, que lhe foi dirigida com muito merecimento pelo senhor presidente, ministro Nunes Marques. Ministro André Mendonça, seja bem-vindo. Vossa Excelência tem hábitos que é inerente ao exercício da magistratura constitucional. E, portanto, nós todos estamos seguros que Vossa Excelência, por certo, honrará as atividades e os afazeres nesse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento também Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, que é relator desse feito, habeas corpus 205-201, bem como o eminente ministro Ricardo Lewandowski,
Cumprimento a ilustre advogada, a doutora Gisele, que fez da tribuna virtual a sustentação oral, escorreita e precisa, meus sinceros cumprimentos, e também cumprimento o doutor Luiz Augusto Santos Lima, aqui pela Procuradoria-Geral da República e em nome de todos os servidores e funcionários da doutora Hanna Gevartowski. Senhor presidente, eminente ministro relator e eminentes pares, com efeito, eu pedi destaque em relação a este habeas corpus, eis que levou-me um conjunto de circunstâncias nele presentes à necessidade que verifiquei do exame atinente ao próprio conhecimento da imputação e uma certa vizinhança temática com matéria que está destinada ao exame do Pleno. Nada obstante essas circunstâncias que estimularam o exame do ponto de vista formal sejam relevantes, a conclusão que cheguei desse exame, senhor presidente, eminente ministro relator, é a de que, com efeito, aqui há, e com toda a razão, sua excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, uma flagrante violação, quem seja a concessão da ordem. Não há dúvida alguma da presença da preclusão, tal como sustentado da tribuna pela ilustre advogada, e tal como evidenciado, pelo menos meu modo de ver, a não deixar dúvidas, por sua excelência, o eminente ministro relator. A verdade que emerge cristalina dos autos é esta. Efetivamente, o Ministério Público perdeu o prazo e poderia até mesmo contraditar o lado oficial, inclusive em sede de sustentação oral, o que não apenas no processo civil das famílias romano-germânicas ocidentais, mas também no modelo da cross-examination, poderia tê-lo feito durante a própria sessão de julgamento, contraditando. Não fez. E, ao não fazê-lo, incide a preclusão. Portanto, senhor presidente, com esta breve declaração de voto, por meio da qual justifico o pedido de destaque, estou registrando que acompanho nas premissas, nos fundamentos e na conclusão o voto de sua excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes. É como voto, presidente. Colho o voto do ministro André Mendonça. Senhor presidente, senhor relator, ministro Lewandowski, também ministro Fachin, primeiramente, permitam-me saudar, além da pessoa do próprio subprocurador-geral da República, a doutora Gisele, parabéns pela sintética e, ao mesmo tempo, assertiva sustentação oral que trouxe a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E permitam-me também aderir à tese que foi consubstanciada no voto bastante preciso de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, tanto na questão da admissibilidade do habeas corpus, em função de uma flagrante ilegalidade presente no caso deste habeas corpus, e, ao mesmo tempo, de forma muito breve, reiterar a ausência de quebra ao princípio do contraditório em relação à atuação do Ministério Público Federal, que teve, sim, não só a oportunidade de produzir a prova oportunamente, teve a oportunidade de manifestar-se sobre a prova, teve a oportunidade de ouvir o perito judicial e o próprio assistente da defesa, assistente técnico da defesa, durante o julgamento, e ainda assim não o fez, deixando correr sem manifestação meritória no tocante à prova produzida, algo que pudesse trazer sustentação à sua tese. Eu apenas faço um registro adicional que
Ainda assim, a tese defendida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo tinha um laudo que a corroborava, que foi o laudo do próprio perito judicial. E ainda assim, o acusado, no caso, foi absolvido em decisão legítima, em decisão válida e em decisão que merece ser respeitada e referendada, penso eu, por este Supremo Tribunal Federal. Assim, filio-me não apenas ao voto do eminente relator, como também à posição do eminente ministro Edson Fachin, e, nesse sentido, é em que voto, senhor presidente. Pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa do eminente presidente, cumprimento todos os presentes, a nossa secretária, os colegas eminentes, os advogados presentes e os servidores que também nos assistem. Faço minhas as palavras de Vossa Excelência, senhor presidente, de encômio ao nosso mais novo integrante da segunda turma, doutor André Mendonça, que certamente irá colaborar para que nós possamos, como disse o próprio ministro André Mendonça, para que nós possamos fazer justiça aos casos que nos são submetidos. Aproveito também, senhor presidente, peço licença para reiterar os meus cumprimentos de feliz aniversário ao ministro Edson Fachin. E dizer também que fiquei vivamente impressionado com a estreia da doutora Gisele na tribuna desta segunda turma, é verdade, tribuna virtual, mas a doutora Gisele se ouve com muita proficiência e objetividade, como deve realmente ser a atuação do advogado, que permitiu e certamente permitirá que nós cheguemos a um resultado adequado para esta questão que nos foi colocada. Assim como o ministro relator e agora o ministro Edson Fachin, eu observo que o Tribunal de Justiça anulou a decisão do Tribunal do Júri que inocentou o paciente, sob a alegação de que o Ministério Público não teria tido a oportunidade de se pronunciar sobre o parecer técnico ofertado pela defesa. Isso, data vênia, não corresponde à realidade dos fatos, aquilo que se contém nos autos, porque ao Ministério Público não só foi dada a oportunidade de se manifestar, como este, inclusive, perdeu o prazo. Então, houve a preclusão, como bem assentada pelo ministro relator, conclusão que eu acompanho e ratifico in toto para conceder a ordem, senhor presidente. Eu, da mesma forma, farei juntada de voto, mas diante de tudo que foi dito, não tenho o que acrescentar. Os autos retratam a concessão de prazo para o Ministério Público, uma manifestação do Ministério Público que não foi usada para o desiderato em que se servia aquela oportunidade, e também não extrair dos autos nenhuma demonstração de prejuízo, né? E a jurisprudência desta Corte diz que a mera presunção dos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal não podem servir de supedâneo para fazer prevalecer os argumentos trazidos pelo Ministério Público. Então, com essas considerações, eu acompanho o eminente relator e proclamo o resultado do julgamento. A segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do relator. Antes de passar ao próximo processo, e tomado pela alegria da primeira sessão do ministro André Mendonça e do aniversário do ministro Edson Fachin, eu esqueci de pedir à senhora secretária da sessão que lesse a ata da sessão anterior. Por gentileza, doutora Hanna. Ata da 31ª sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de dezembro de 2021. Presidência do senhor ministro Nunes Marques. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.
subprocurador-geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Diante da inexistência de manifestações em contrário, eu declaro aprovada. Chamo a julgamento o agravo regimental, segundo, no recurso em habeas corpus 175.310, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Já houve o pronunciamento do eminente relator, que negou o provimento ao agravo regimental, e foi acompanhado por mim. Na sequência, pediu vista o ministro Edson Fachin, a quem eu tenho a honra de passar a palavra para proferir o seu voto à vista. Obrigado, senhor presidente. Reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos eminentes pares, e, de modo especial, a Sua Excelência, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, neste feito que é decorrente de um segundo agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, número 175.310 do Estado do Amapá. Senhor presidente, eminentes pares, apenas para recordar, sentado na oportunidade em que, por destaque na sessão assíncrona virtual, efetuado pelo eminente ministro Nunes Marques e trazido o presente feito a julgamento na sessão daí então síncrona, que foi realizada em 29 de junho de 2021, o caso posto em debate, a menos até onde meu olhar alcança, suscita uma viagem jurisprudencial, e essa foi a razão do meu pedido de vista, e que trago agora a debate com os eminentes pares. E me permite, em poucas linhas, sintetizar que Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, e Sua Excelência, presidente, votaram, como o ministro Nunes Marques vem de registrar, votaram por negar provimento a este agravo regimental, agravo, aliás, interposto pelo Ministério Público Federal. E, por decorrência, votaram por manter incólume a decisão unipessoal que, acolhendo o pedido de reconsideração formulado pela defesa, determinou o trancamento da ação penal 99171/2009, 6.03, movida em desfavor da agravada. Ao contrário do que decidido pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, no habeas corpus 600.087/39, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ato inquinado coator nesse recurso extraordinário, e do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da medida cautelar apresentada no bojo da ação direta de inconstitucionalidade 5.104, compreendeu-se, pelo que eu pude depreender, estar a persecução penal eivada de nulidade insanável. Isso, dentre outros aspectos, porque a instauração e a tramitação do inquérito policial de setembro de 2008 e de março de 2010, inquérito esse que objetivava apurar suposto crime eleitoral praticado durante as eleições de 2008. Esse inquérito ocorrera sem supervisão do Tribunal Regional, violando, assim, a prerrogativa de foro. Creio ser essa a síntese que pude depreender do exame que fiz em voto visto. E do estudo que trago agora à colação, quero iniciar rogando as mais respeitosas vênias às suas excelências que assim compreenderam e me permitir dissentir de tal solução para a controvérsia posta nos autos. De um lado,
porque o recurso ordinário, a rigor, sequer comportaria conhecimento. A certidão encartada aos presentes autos atesta a intempestividade do reclamo junto a esta Suprema Corte, portanto, um reclamo a destempo, intempestivo, ao revelar, cito entre aspas, que o sistema registrou decurso de prazo para a impetrante Maria Brito Xavier Góes em 15 de agosto de 2019. Fecho as aspas da citação. Uma vez que, e abro aspas novamente, o acórdão foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça, Diário da Justiça Eletrônica, em 9 de agosto de 2019, considerando-se publicado em 12 de agosto de 2019, fecho aspas, tudo conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 11.419 de 2016. E a impetrante, porém, somente interpôs o recurso ordinário no dia 16 de agosto de 2019. Mas ainda que assim não fosse, vale dizer, relegante-se a questão do conhecimento, no que diz respeito à questão de fundo, peço licença, com toda a vênia e respeito, para ratificar, na ambiência do julgamento do caso nesse Supremo Tribunal Federal, a minha aderência aos fundamentos lançados pelo eminente ministro relator que, perante a Corte Eleitoral, denegou o habeas corpus. Além dos óbices ali apontados, como a própria inépcia da inicial e a claudicância na instrução do próprio mandado de segurança, da impetração, tenho que a tese, agora suscitada no recurso ordinário deste habeas corpus, qual seja a tese da nulidade por violação à prerrogativa de foro, com todo o respeito, não comporta acolhimento. E por duas razões, fundamentalmente. Primeiro, no tramitar do inquérito, não foram realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. E segundo, eventuais vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal no qual se desenvolve a atividade instrutória própria. No caso, segundo informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, durante a fase em que o inquérito tramitou perante o juiz da 10ª Zona Eleitoral de Macapá, nem mesmo a qualificação e o interrogatório da investigada, aqui nesse segundo agravo figurando como agravada, nem mesmo a qualificação e o interrogatório da investigada foram realizados. Quanto mais qualquer ato, ainda de natureza mais formal, de condão acusatório, o que somente teria ocorrido, o que somente se deu quando o feito já estava na ambiência da Corte Regional Eleitoral, com a apresentação da denúncia que foi feita pela Procuradoria Regional Eleitoral. Nesse sentido, como já ressaltado, inclusive na linha do que reputo decidido pelo eminente ministro relator deste feito, o ministro Ricardo Lewandowski, em sua primeira decisão, e que foi objeto da reconsideração, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de que a instauração do inquérito policial, sem a supervisão do foro especial, não acarreta por si só a nulidade aqui vindicada pela defesa, em especial se não demonstrado de forma concreta a existência do prejuízo, à luz do brocardo Panolité sans grève. Nesse sentido, cito como precedentes o agravo no recurso ordinário 730.579, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, o inquérito 2952, em sede de embargo de declaração da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes,
e o que foi decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5104, em sede de medida cautelar, na relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Por essa razão, senhor presidente, senhor ministro relator e eminentes pares, trago o voto vista, como disse e reitero, pedindo todas as vênias para dar provimento ao agravo regimental, a fim de não conhecer o recurso ordinário. E se vencido quanto à tese do não conhecimento, desde logo adiante, que examinando-se a questão de fundo, voto desde logo pela negativa da concessão de habeas corpus de ofício. Por esta razão, como voto, salientando a preliminar, e, se vencido na preliminar, dou provimento ao agravo para negar provimento ao recurso ordinário manejado. Como voto, senhor presidente. Acolho o voto do ministro André Mendonça. Senhor presidente, eminente ministro relator Ricardo Lewandowski, eminente ministro Gilmar Mendes e ministro Edson Fachin, assim como nobre representante do Ministério Público Federal, minhas saudações e, de modo específico, no tocante ao presente caso, registro que o inquérito foi instaurado em 2008, tendo como investigada uma secretária de Estado, e a instauração ela esteve sob a supervisão de uma autoridade judicial de primeiro grau, no caso, o juiz eleitoral do Estado do Amapá, na cidade de Macapá, durante o período de 1 ano e 6 meses, sendo esta, a meu ver, autoridade judicial incompetente para presidir investigação, tendo como investigado uma autoridade com prerrogativa de foro. E eu ressalto que, ainda que fosse só a instauração, mas de modo muito específico, a investigação transcorreu por razoável prazo de tempo, chegando-se, inclusive, ainda sob a supervisão de um magistrado de primeiro grau, a haver o indiciamento da parte agravada a partir daquela investigação. Apenas em março de 2010, ou seja, mais de 1 ano e 6 meses depois, é que o caso, de fato, chega ao Tribunal Regional Eleitoral a partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, no caso de segundo grau, porém totalmente fundado nas investigações conduzidas sob a supervisão, a meu ver, de juiz incompetente. E, nesse sentido, conforme bem destacou o ministro relator Ricardo Lewandowski, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao assentar que os secretários de Estado têm foro por prerrogativa de função, inclusive nos casos em que se trata de crime eleitoral. Faço referência aqui à citação de jurisprudência no recurso em habeas corpus 69773, relatado pelo eminente ministro Moreira Alves, onde a ementa consigna competir originariamente aos tribunais regionais eleitorais, processar e julgar por crimes eleitorais as autoridades estaduais que, em crimes comuns, tenham no Tribunal de Justiça o foro por prerrogativa de função. Eu ressalto que, a meu ver, o posterior oferecimento de denúncia pelo Procurador Regional Eleitoral no Amapá perante o Tribunal Regional correspondente e com base nos elementos de prova colhidos no inquérito, não covalidam os atos de investigação realizados ao arrepio das normas constitucionais de competência. Permitam-me ainda citar precedente registrado e consignado no agravo regimental no habeas corpus 184-648 de Santa Catarina, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, onde se consigna
que, apesar de não haver referência clara à investigação, a jurisprudência desta Corte entende que a competência para a ação penal inclui a competência para o inquérito. Vale ressaltar ainda que o inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em 16 de setembro de 2008, data anterior também ao julgamento na ADI 5104, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, na qual o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do artigo 8º da resolução número 23396/2013 do TSE, segundo a qual a instauração de inquérito policial eleitoral seria condicionada à autorização da Justiça Eleitoral. Entendo eu, ainda assim, que o fato de não depender de autorização da Justiça Eleitoral não significa que a supervisão dos atos de investigação não estejam sob a supervisão de autoridade judiciária de segundo grau. Nesse sentido, consoante concluiu o relator naquela ADI, para todos os inquéritos eleitorais instaurados em data anterior à data do referido julgamento, que é junho de 2014, é imprescindível a autorização do órgão competente da Justiça Eleitoral. Ou seja, mesmo de acordo com o julgamento exarado na ADI 5104, far-se-ia necessária e imprescindível a autorização do órgão competente, considerando a data da instauração da investigação em questão. Ante o exposto, pedindo vênias ao eminente ministro Edson Fachin, acompanho o relator para negar provimento ao agravo. Olha o voto do ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, eu vou pedir todas as vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar o relator. Em seu recurso, a PGR reconhece que aqui não se impugna que a investigação não se processou inicialmente perante o TRE, Amapá. Não se impugna que o crime eleitoral foi cometido em função do cargo de secretário estadual, então ocupado pela agravada. E não se impugna que a liminar na ADIM, suspendendo a norma que exige a autorização do Tribunal Eleitoral à instauração de IP, tem efeitos ex nunc. O que se coloca na impugnação é o entendimento de ser insanável e comunicável a posterior ação penal do TRE Amapá a nulidade ocorrida na fase do inquérito penal decorrente de ter se iniciado a investigação no primeiro grau da Justiça Eleitoral. Primeiramente, a tese de que vícios de inquérito policial não contaminam a ação penal deve ser lida sempre com ressalvas. Conforme assentado na doutrina, por um lado, a natureza administrativa do inquérito policial não o blinda contra as garantias processuais próprias do sistema processual penal constitucional brasileiro. Estou citando Auriló Lopes Júnior e Ricardo J. Glockner, investigação preliminar no processo penal. Ainda que com certas restrições, tendo em vista as distintas funções de cada fase da persecução penal, os direitos fundamentais devem ser resguardados na investigação preliminar. Pode-se afirmar que os elementos informativos produzidos no inquérito orientam a formação da opinião delicti pelo acusador público e também o juízo de admissibilidade da denúncia. Em certas situações, inclusive, há elementos irrepetíveis que continuaram no processo posterior e, eventualmente, poderiam embasar a sentença. Portanto, resta claro que deve haver um controle sobre irregularidades praticadas na fase da investigação preliminar. Além disso, como assentado pelo relator, ao longo das eleições de 2008, 2010 e 2012, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o entendimento de que a instauração do inquérito policial para apurar a prática de crime eleitoral deveria ser autorizada pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, observada ainda a eventual prerrogativa de foro do investigado. Portanto, não se tratava de mera supervisão pelo tribunal competente, mas de necessidade de autorização para a abertura da investigação. Por todos
essas razões, portanto, eu estou acompanhando às inteiras o relator para negar provimento ao agravo regimental. Como resultado do julgamento, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o agravo regimental na reclamação 46.451, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A exemplo do processo anterior, este também estava no ambiente virtual e foi pedido destaque pelo ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, peço a palavra. Presidente, por gentileza. Palavra. Presidente, muito obrigado. Peço escusas por interromper o julgamento, mas apenas para dizer que essa é uma questão relativamente complexa. O meu voto apenas refletiu um determinado posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da turma num determinado período, e eu até pensei, eventualmente, após ler o voto do ministro Gilmar Mendes, e pedir adiamento para aprofundar a minha análise dos autos, mas entendo, senhor presidente, que seria de bom alvitre que nós resolvêssemos definitivamente essa questão de uma vez por todas, para que a turma daqui para frente pudesse votar sem maiores dissensos no que diz respeito a essa questão. Digo isso, senhor presidente, tomei liberdade de interromper o julgamento para dizer que os colegas podem, e claro, como sempre, podem ficar absolutamente à vontade com relação a essa questão, que para mim não é principiológica, mas é apenas um modo de uma perspectiva que tive daquilo que se contém nesses autos, mas poderia eventualmente perfeitamente, se fosse o caso, depois de uma análise mais vertical, acompanhar o relator. É isso, senhor presidente. Acompanhar o vistor. Vossa Excelência vai... como foi pedido destaque, o julgamento é reiniciado. Então, sim. Vossa Excelência apenas vai fazer essas considerações ou deseja... Não, senhor presidente, eu vou manter por hora, porque eu fui até, não sei, de certa maneira, surpreendido pela celeridade natural da pauta, né, dos processos, da forma com que são pautados os processos. Não tive a oportunidade de refletir mais verticalmente a partir do voto do ministro Gilmar Mendes. Então, eu acho que seria de bom alvitre que nós continuássemos o julgamento. Eu mantenho, por hora, o meu ponto de vista inicial. Passo a palavra, então, ao ministro Gilmar Mendes. Presidente, agradeço a Vossa Excelência, agradeço também ao ministro Lewandowski, e digo o seguinte, vou tentar também fazer uma versão mais resumida. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos do processo 0093014. Em suas razões, o reclamante sustenta em síntese que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 870-947, paradigma da repercussão geral. Alega que a decisão reclamada reabriu discussão sobre a definição do índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor, em contradição aos termos fixados por esta Corte na modulação de efeitos das ADINs 4357 e 4425. Nesses termos, repisa que, uma vez que a discussão sobre a atualização monetária se referia a feito no qual se verificou, e essa é a questão, a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25 de 3 de 2015, aplicável à espécie, o quanto decidido no julgamento da questão de ordem nas ADINs 4357 e 4425, uma vez que o tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório.
Afirma ainda que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inaplicabilidade do tema 810 em casos nos quais a questão controvertida referia-se à incidência da atualização monetária entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, restando consignado expressamente que, para tal período, deveria ser aplicada a decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo nas ADIs referidas, 4357 e 4425. O ministro Lewandowski levou o feito a julgamento no plenário virtual, de 1º de 10 de 2021 a 8 de 10 de 2021, oportunidade em que votou por negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à reclamação. Entendeu Sua Excelência que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao aplicar o tema 810 da repercussão geral a requisitório expedido em momento anterior a 25 de 3 de 2015, está em consonância com a atual e definitiva compreensão deste tribunal sobre a matéria. Rechaçou a tese defendida pelo reclamante no sentido de que o tema 810 da sistemática da repercussão geral cuidaria apenas do período anterior à expedição do precatório e que o período posterior seria regido pelo que decidido no julgamento das ADIs 4357 e 4425. Citou a propósito do trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator do acordo proferido nos autos do RE 870-947, no qual ficou assentado que o prolongamento da incidência da TR como critério de correção monetária para o período de 2009 a 2015 seria incongruente com o que firmado pela Corte no julgamento daquele RE e das ADIs 4357 e 4425, pois esvaziaria o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Por entender que a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4357, questão de ordem, 4425, questão de ordem, teve alcance muito limitado no tempo, por buscar resguardar apenas as situações já plenamente consolidadas, o ministro Lewandowski afastou sua aplicação ao caso concreto por ausência de aderência estrita. E, com base nesse argumento, negou provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a quantidade de processos que ingressaram na Corte sobre a matéria e os divergentes posicionamentos que surgiram sobre o tema, pedi destaque do processo no plenário virtual para que seu julgamento viesse a ocorrer nesta colenda segunda turma, com o objetivo de pacificação do entendimento sobre a questão ora controvertida. E, nesses termos, passo a expor o meu entendimento sobre o tema. E digo o seguinte: inicialmente, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação. A reclamação, tal como prevista no artigo 102.1L da Constituição, e regulada nos artigos 988 e 993 do Código de Processo Civil e 156 e 162 do Regimento Interno. No caso, o Estado reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação do decidido por esta Corte no julgamento do RE 870-947, tema 810, paradigma da repercussão geral, tendo em vista tratar-se a questão de aplicação de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor. Nesses termos, aduz a inobservância da decisão deste Supremo no julgamento da questão de ordem nos autos da ADIM 4357 e 4425, no qual, modulando os efeitos do julgado, o plenário da Corte manteve a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos entre a promulgação da Emenda Constitucional 62 de 2009 até 25 de 3 de 2015, data após a qual a correção deverá observar o IPCA-E. Tratando-se de RPV expedida em data anterior a 25 de 3 de 2015 e, portanto, dentro do período ressalvado na modulação de efeitos do julgamento da ADIM 4357 e a ADIM 4425, entendo haver a aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle apontados. Ademais, entendo que a perpetuação da discussão sobre o índice de correção monetária aplicável à RPV
em razão da presente controvérsia, não é capaz, por si só, de afastar a incidência do que decidido no julgamento daquelas ações de controle concentrado ao presente caso, tendo em vista que o debate ora em questão reside justamente na aplicação do entendimento firmado no julgamento da DIN 4357 e 4425, questões de ordem, ou na sua superação pelo julgamento no RE 870-947. Ainda que pendente a expedição de RPV complementar, no caso em que o TJ do Rio Grande do Sul reconheça haver erro de cálculo originário da RPV, permanece em questão a incidência do parâmetro de controle apontada à expedição da RPV original em data anterior a 25/3/2015. Por isso, eu estou divergindo do relator para conhecer da reclamação. E digo agora, presidente, sobre a permanência da incidência da modulação de efeitos aplicado no julgamento das ADINs 4357 e 4425 aos precatórios pagos ou expedidos em data anterior a 25/3/2015. Destaco que o Supremo, na sessão de 14/3/2013, julgou procedente em parte as ADINs 4357 e 4425, relator ministro Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do poder público como devedor. Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, contida no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62 de 2009. No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática do pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretriz segura para a atuação dos tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em questão de ordem assim emendada, que eu transcrevo. E aqui se diz: confere-se a eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADIM, fixando-se como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem, 25/3/2015, e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber, fica mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, PR, nos termos da Emenda Constitucional número 62 de 2009, até 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial, IPCAE. De certo, esta Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 62 de 2009, até 25/3/2015, marco temporal estabelecido quanto do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE. Por outro lado, esta Corte, no julgamento do RG 870-947, paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame, caráter não tributário, e manter a concessão de benefício de prestação continuada à hora recorrida, atualizado monetariamente segundo o IPCAE, desde a data fixada na sentença e fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º F da lei, com a redação dada pela Lei 11.960. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese, que eu transcrevo. E no ponto, eu repito que a questão jurídico-constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo de correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º F da Lei 9494, com a redação dada pela Lei 11.960, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte,
consoante o julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa que transcrevo. Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais. Fase anterior à expedição do precatório, ou RPV, fase de conhecimento, este regulado pelo tema 810, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento de débito, regime de pagamento de precatórios, no qual se deve observar os preceitos estabelecidos na ADIM 4357 e 4425, sobretudo na modulação de efeitos. Nesse sentido, confira-se a exposição do ministro Roberto Barroso na decisão proferida nos autos da reclamação 45.606, nos seguintes termos. Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório, período de tempo entre o dano efetivo ou ajuizamento da demanda e a imputação de responsabilidade à administração pública, a questão é regida pelo tema 810 da repercussão geral. Mas se é referente a período posterior, lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, deve-se observar o decidido nas ADINs 4357 e 4425, na respectiva modulação de efeitos, e, nesse sentido, o voto do ministro relator, ministro Fux. Na presente hipótese, discute-se a aplicabilidade do índice de correção monetária após a expedição do requisitório e dentro do período de modulação previsto nas ADINs 4357 e 4425. Portanto, verifico que o tribunal reclamado assim decidiu. Juízo de retratação em agravo de instrumento, direito público, atualização do débito resultante da condenação imposta à Fazenda Pública, correção monetária e juros de mora, inaplicabilidade das ADINs 4357 e 4425 do STF, incidência dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Na oportunidade, o Tribunal do Rio Grande do Sul determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária a partir de 30 de 6 de 2009. Portanto, verifico que o requisitório restou expedido em 4 de 12 de 2012, de forma que incide na espécie o quanto decidido no julgamento da questão de ordem nas ADINs 4357 e 4425, no que tange a modulação temporal. Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao determinar a correção monetária de RPV expedida antes de 25 de 3 de 2015, com base no IPCA-E, contraria o entendimento desse Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A propósito, confiram-se precedentes, e aí eu estou citando da minha relatoria, reclamação 19979, da segunda turma, regime de execução da Fazenda Pública, manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da emenda constitucional 62, até 25 de 3 de 2015, data após a qual os créditos de precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA. Agravo regimental, na reclamação 46331 da relatoria da ministra Rosa Weber, eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade ao exame da questão de ordem nas ADINs 4357 e 4425 para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de 3 de 2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos, aplica-se o entendimento do RE 870-947. Cito ainda as decisões proferidas em casos semelhantes aos autos, na reclamação 44046, ministro Dias Toffoli, reclamação 46427, ministro Alexandre de Moraes, e reclamação 46423, relator ministro Barroso. Conclui-se, portanto, que com relação ao período compreendido entre a expedição do RPV ou da RPV 4 de 12 de 2012 e a data de 25 de 3 de 2015, deve incidir a TR como índice de correção nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADINs 4357 e 4425, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo
pagamento. Por isso, pedindo todas as vezes ao relator, voto pelo provimento do agravo regimental para conhecer da reclamação e julgar procedente o pedido, de modo a determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TR, nos termos da emenda constitucional 62 de 2009, desde a data da expedição do precatório, em 4 de 12 de 2012, até 25 de 3 de 2015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo índice de preços ao consumidor amplo especial, IPCAI, até o efetivo pagamento, inclusive no tocante à eventual expedição de RPV complementar após aquela data, nos termos dos limites temporais e regras de modulação estabelecidos nas questões de ordens decididas por esta Corte nos autos da ADIM 4357 e da ADIM 4425. Portanto, é como voto. Presidente, depois de ouvir o voto e agora refletindo sobre o que disse Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, eu não teria nenhuma dificuldade em aderir ao voto de Sua Excelência, até porque pacifica essa questão de uma vez por todas, e como disse o ministro Gilmar Mendes, nós temos aí um grande número de recursos pendentes nesta direção. Quando mais não fosse que diz respeito ao acerto dessa decisão, ela é extremamente equilibrada, porque ela mantém a TR até uma determinada data e depois muda-se o índice, portanto, uma decisão, a meu ver, extremamente equilibrada, e eu peço, então, licença para me manifestar e dizer que não tenho nenhuma dificuldade em aderir ao voto. Eu creio que Sua Excelência poderia ficar com um acórdão, porque ele traz um voto muito substantivo, muito denso, em que aborda todas as nuances, todos os detalhes dessa intrincada questão, e talvez pudesse constar, não sei, segundo o critério de Vossa Excelência, o presidente, que após o voto do ministro Gilmar Mendes, eu não teria nenhuma... Eu adiro a essa conclusão, reformulo o meu ponto de vista, mas acho que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, se for prevalente a tese, poderia ficar com o acórdão. Eu digo isso, senhor presidente, para facilitar os trabalhos dos eminentes pares. Muito me honra a deferência feita pelo ministro Lewandowski, mas também, diante do reajuste de sua posição, de maneira muito clara, transparente e leal, também não me constrange o fato de Sua Excelência continuar relator para o acordo. Não haveria nenhuma dificuldade de minha parte. Recolho o voto do ministro André Mendonça. Eminente ministro-presidente, eminentes pares e demais ministros dessa segunda turma, novamente minha saudação ao membro do Ministério Público, doutor Luiz Augusto. Permitam-me também filiar-me à tese e ao voto de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes e agora, por conseguinte, a tese do próprio ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski. Eu também fiz confeccionei aqui um voto, eu vou poupar os demais ministros da leitura, apenas registrar que penso muito sábia a decisão que se avizinha, já com maioria, aderindo à tese do ministro Gilmar Mendes, até porque essa justiça se revela no fato de que, em relação aos precatórios e às dívidas, onde já há expedição de precatórios, se o pagamento se consumou até março de 2015, logicamente prevalente a TR. Havendo algum resquício, e aparentemente é o caso dos autos, onde a expedição foi anterior, mas a consumação do pagamento ela é posterior a março de 2015, nós teremos, nesse período remanescente, a incidência do IPCA. Esse entendimento apenas é consonante com a resolução número 303 do CNJ, agora de 18 de dezembro de 2019, cujo artigo 21 mantém a TR no período de 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015, e a partir desta data,
no inciso 22, consigna a incidência do IPCA-E. Nesse sentido, eu voto integralmente, como concluiu também Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, e por adesão também o ministro Ricardo Lewandowski, por dar provimento ao agravo para, julgando procedente a reclamação, cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que outra seja proferida, observando-se os parâmetros estipulados pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem, tanto da ADI 4357 quanto da 4425, consignando que o período posterior a março de 2015 deverá haver a incidência sobre eventual saldo remanescente do IPCA. É nesse sentido que voto, senhor presidente. Olha o voto do ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares e aos eminentes ministros que vêm de votar neste agravo regimental na reclamação 46451, oriunda do Estado do Rio Grande do Sul, em que figura como agravante o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS. Senhor presidente, eu já houvera na sessão virtual de outubro, 1º de outubro do ano pretérito, acompanhado o relatório e o voto de Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, pelo não provimento do agravo regimental. E, naquela ocasião, o que exercera o estímulo para essa perspectiva foi precisamente a tese de que aqui, antes de tudo, estamos diante de uma requisição de pequeno valor. Portanto, trata-se de uma RPV. E, em segundo lugar, esta requisição de pequeno valor, aliás, a época em que expedida, ela foi expedida em 4 de dezembro de 2012, no valor de R$ 9.402,69. Já houvera se passado o período de 9 anos. E, portanto, essa RPV não foi paga no prazo legal. Também isto chamou a minha atenção porque, com o devido respeito, submeter este caso ao arco da incidência da modulação significa, a rigor, beneficiar o devedor que está em mora, beneficiar aquele que deveria ter pago e não pagou. Todavia, é certo que, conforme se pode anotar, e está no voto detalhado, quer do ministro Ricardo Lewandowski, agora reajustado, quer do voto do eminente ministro Gilmar Mendes, que suscitou destaque, há este debate que se abre e que já acolheu aqui a maioria, pelos 3 votos dos eminentes pares já proferidos, quanto à modulação em relação à RPV do que as ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425 determinaram incidir nos precatórios expedidos até 23 de março de 2015. E, conforme já se tem presente, e constava daquilo que houvera me chamado a atenção na formulação original de Sua Excelência, que o caso concreto não se enquadra
nas situações consolidadas que a modulação procurou abarcar, sendo indicada a aplicação da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, representada pelo recurso extraordinário 870.947 e pela ADI 5348, trazendo à luz também, e eu faço esta referência, ao que foi decidido no tema 810 da repercussão geral. Portanto, o que temos nesse caso concreto, ainda que o debate sobre o saldo positivo ou negativo a pagar seja uma questão de algum relevo, mas aqui, após o trânsito em julgado e a concordância dos cálculos, a requisição de pequeno valor foi expedida em 2012, não foi paga no prazo legal. E houve bloqueio de valores e expedição de alvará de levantamento em 10 de agosto de 2015. Portanto, há que se reconhecer que a exequente, posteriormente a 25 de março de 2015, que é a data da ADI 4425, posteriormente a essa data, pediu pagamento complementar. Mas o que ainda me chama a atenção é que esse pagamento complementar é a correção e os juros em razão da mora. E leio na questão de ordem da ADI 4425 o seguinte, quanto à modulação. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data da conclusão do julgamento da presente questão de ordem, 25 de março de 2015, e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber, e menciono dos itens aqui citados, apenas o item primeiro, segundo o qual fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR nos termos da emenda constitucional 62 de 2009 até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, ou seja, como sabemos, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial. Este é o item 1 e é o que consta da questão de ordem na ADI 4425 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, nosso eminente presidente desse Supremo Tribunal Federal. Nesta linha, parece-me haver pelo menos 2 precedentes desta segunda turma, ambos da relatoria, pelo que tenho aqui, colhi em minhas anotações, da eminente ministra Carmen Lúcia. E, aliás, nos quais figuram como agravante exatamente este mesmo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. A reclamação 44045, julgada em 8 de fevereiro de 2021, e a reclamação 46316, também nesta segunda turma, e também da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, julgamento de 31 de maio do ano pretérito. Da pesquisa que levei a efeito, encontrei na primeira turma a reclamação 46435, apesar de que, neste caso, lá naquele colegiado, o agravo contra a negativa do segmento foi provido e, obviamente, foi processado, tendo sido feita a respectiva instrução, mas, ao final, houve julgamento pela improcedência em 14 de dezembro de 2021, nada obstante o acordo ainda não esteja publicado. Essas eram as razões pelas quais
já no plenário virtual, eu acompanhara o eminente ministro relator na sua formulação inicial e já votara pela negativa do provimento agravo regimental. É, sem dúvida nenhuma, louvável a premissa da qual parte Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, e creio da qual partimos todos nós, que essa é uma matéria que deve ser pacificada, afinal de contas, a resposta estável, previsível e segura há de ser dada, e já estou a verificar que aqui, com o reajuste do voto eminente do relator, já há maioria no sentido de prover o agravo regimental. Eu peço toda a vênia à maioria já formada e vou pedir licença para me manter na formulação inicial, quer pelas razões técnicas que mencionei, quer pela limitação do arco de incidência da modulação e quer por um juízo de valor que me parece caber na percepção normativa, qual seja a de não beneficiar o devedor em mora, porque se trata precisamente aqui de correção e juros de um retardamento culposo, indevido, no pagamento do respectivo valor. E, sem embargo, obviamente, de reconhecer que as datas estão precisas e que, de fato, até 25 de março de 2015, não houve pagamento. Todavia, o dissenso está em que, não tendo havido pagamento, contemplar com um índice de correção a menor, em meu modo de ver, não está no arco de incidência da modulação, eis que estamos diante de uma requisição, e, por outro lado, corresponderia a prejudicar o interesse legítimo do credor, portanto, em detrimento desse interesse legítimo, e, a rigor, gerar um certo arco de compreensão do devedor que está em mora, portanto, do devedor não pagador. Por essas razões, eu que houvera me preparado apenas para dizer acompanho o relator, mas considerando o consenso já formado na outra direção, volto a pedir licença para manter a percepção que tenho no sentido de negar provimento ao agravo regimental, como voto, senhor presidente. Eu farei juntada de voto escrito, eu farei uma leitura apenas da parte mais específica do voto. Eu não vou ler o relatório, a parte inicial que eu menciono as ADIs já referidas, né? Mas conforme esses julgados, quanto aos ofícios requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos até 25 de março de 2015, ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TR, nos termos da emenda constitucional 62 de 2009. Dos documentos juntados aos autos, documento 8, tem-se que a requisição de pequeno valor, objeto desta reclamatória, foi expedida na data de 4 de dezembro de 2012, sendo alcançada pela mencionada modulação de efeitos. Não obstante a singularidade do caso, a decisão reclamada afastou a utilização do TR como indexador de correção monetária, afirmando que não deve haver distinção entre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública antes ou após a expedição de precatórios. Considerou assim que a hipótese se amolda ao decidido no julgamento do recurso extraordinário 870.947, tema 810, destacando que nesse julgado não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1F da Lei 9494 de 97, com redação dada pela Lei 11.960 de 2009. De fato, no julgamento do representativo da controvérsia do tema 810 da repercussão geral, esta Corte afastou a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública e foi recusada a modulação dos efeitos deste julgado. Todavia, entendo que a posterior tese firmada no tema 810 não afasta as ressalvas levadas a cabo nas ADIs 4357, 4425
ambas em sede de questão de ordem, as quais obtiveram ou objetivaram conferir segurança jurídica e diretrizes claras em relação aos precatórios já expedidos até 25 de março de 2015. A tese firmada no tema 810 orienta a solução do debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, após o que devem ser observados os parâmetros estabelecidos nas ADIs 4757 e 4425. Nesse ponto, observo que a decisão agravada, em primeiro momento, não destoa do que até aqui foi exposto, porquanto reconheceu a necessidade de serem resguardadas situações plenamente consolidadas, conforme a modulação de efeitos adotada nas mencionadas ADIs. Foi afirmado, entretanto, que apesar de a RPV, na hipótese, ter sido expedida antes de 25 de março de 2015, a controvérsia entre as partes sobre o valor efetivamente devido perdurou até recentemente, o que faz com que o caso concreto não se enquadre nas situações que se buscou preservar. Os documentos juntados aos autos, deflui que é incontroverso que, no caso dos autos, a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, no caso, foi em 4 de dezembro de 2012, conforme o documento folha 6, e paga em 7 de agosto de 2015, documento 11, página 68. Assim, no período entre a expedição do RPV e a data de 25 de março de 2015, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, a partir de quando tal índice deixa de ser aplicado. Nesse sentido, em caso semelhante, foi o julgado realizado por esta segunda turma, nos autos da reclamação 45.753, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Agravo regimental na reclamação, ADIs 4425 e 4357, modulação dos efeitos, peculiaridades do caso concreto, atualização do RPV não pago, ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, negado provimento ao agravo regimental. Reclamação 45753, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 4 de outubro de 2021. Conforme bem destacado no voto condutor do julgamento supracitado, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há de se observar em 2 marcos temporais. A fase anterior à expedição do precatório RPV, fase de conhecimento, este regulado pelo tema 810 da repercussão geral, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito, regime de pagamento dos precatórios, na qual se deve observar os preceitos estabelecidos nas ADIs 4357 e 4425, sobretudo na modulação de seus efeitos, período de 2009 a 2015. Então, pedindo a mais respeitosa venha ao ministro Edson Fachin, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes, que foi incorporada pelo eminente relator, e, aproveitando diz respeito à proclamação do resultado, em que pese a sugestão do eminente relator e também levando em consideração as observações do ministro Gilmar Mendes, a míngua de previsão regimental, a relatoria não pode ser deslocada. Então, o relator continua sendo o ministro Gilmar Mendes, que incorporou as razões, os fundamentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes. E proclamo o resultado do julgamento. O relator continua a ser o ministro Lewandowski. Lewandowski, Isso. Eu vou incorporar, senhor presidente, os argumentos do ministro Gilmar Mendes e também agora os argumentos expendidos pelo ministro André Mendonça, e peço vênia para discordar, ainda que a posteriori, do ministro Edson Fachin, mas verificando que Sua Excelência quis fazer justiça ao caso concreto, mas eu fui levado por considerações, digamos assim, de política judiciária para harmonizarmos o entendimento da segunda turma definitivamente com relação a este tema. Muito obrigado, senhor presidente. Como resultado, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, deu provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Bom, não temos mais processos na pauta, encerramos aqui no horário da primeira etapa do julgamento. Eu desejo uma boa semana a todos, reitero os votos de felicidade ao ministro Edson Fachin e
saúdo novamente o ministro André Mendonça e desejo a todos uma excelente semana e declaro encerrada a sessão.